Este é o caso que parou o órgão de controle do governo federal. A servidora pública Nara Oliveira depõe sobre a agressão sofrida por seu filho, Davi, que teria sido atingido com uma chinelada pelo então namorado de Nara. O acusado, que também é servidor, foi afastado de suas funções após o vazamento das imagens. Acompanhe o relato de uma mãe que busca proteção em meio a uma crise pessoal e profissional sem precedentes. Essa chinelada deixou algum tipo de marca ou de lesão no Davi? Deixou o bumbum dele avermelhado, mas não marcou, não. No dia seguinte já não tinha mais marca. Esse marcado que você fala é como? Descreve ele para mim. É um vermelho, né? Como um tapa recebido mesmo. Como foi com chinelo, acabou ficando mais forte. E isso aconteceu durante a viagem? Foi durante a viagem. Vocês estavam na costa do Sauípe, não é isso? Costa do Sauípe. Alguma outra agressão anterior, Nara, contra você ou contra o Davi? Não. Agressão física ou verbal, moral? A gente tinha algumas discussões, mas eu não as classifico como agressões, não. Sempre teve uma boa convivência com meu filho, sempre brincou com ele. A gente tinha algumas divergências sobre certos assuntos, sobre até a questão de criação de filhos. E eu não sei o motivo pelo qual ele foi para cima do meu filho. Ele nunca bateu nas filhas dele dessa forma, por exemplo. E a gente já estava a gente já tinha percebido que a gente estava desconectado, que a gente tinha certas opiniões ou certos objetivos diferentes. A gente chegou a conversar, inclusive, antes da viagem sobre terminar. A gente já tinha comprometido com essa viagem no meio do ano, né? Mas a gente resolveu viajar junto para verificar como seria a interação de todos os filhos juntos. E, infelizmente, terminou dessa forma. E aí, quando ele me ligou depois, que eu cheguei em casa, ele me pediu desculpas e perguntou se o Davi estava bem. Eu falei com ele que... Aí foi nesse momento que eu terminei o namoro, né? Eu assim, formalizei para ele que eu não queria mais vê-lo, não queria que ele visse mais meu filho ou minha família. Mais alguém presenciou essa agressão durante a viagem? Ou só dava você, o Davi Kozak e o seu filho? Não, só nós três. Só vocês três? Tá. O Davi Kozak faz uso de álcool, de drogas? Não. Você tem conhecimento se ele tem acesso à arma de fogo, Nara? Não tem, até onde eu sei. Tá. Nara, você tem o direito, tá, de requerer medidas protetivas de urgência. E eu queria saber se você tem interesse em requerer a medida protetiva para você, ou para o Davi, ou para vocês dois. Bom, para mim eu não vejo necessidade. A gente trabalha até no mesmo órgão, mora próximo, mas ele me garantiu que não tem intenção de ficar me procurando. Ele gostaria de continuar conversando comigo e em razão da condição dele também. Eu sei as lutas internas pelas quais ele passa. Eu até me dispus a atendê-lo pelo telefone, se ele quisesse conversar sobre alguma coisa. Mas, em razão do que aconteceu com meu filho, eu acho mais prudente, como eu fui orientada, pedir uma medida protetiva para ele, para que ele não tenha acesso a ele, não frequente a nossa residência e a escola. Especialmente. Então, só para confirmar, Nara, você não quer solicitar medida protetiva para você, mas você deseja solicitar com relação ao seu filho Davi, correto? No momento é isso, sim. Perfeito. Tá, joia, Nara, tem mais alguma coisa que você queira relatar? Não. Então eu vou encerrar a oitiva. Declaração de Nara de Oliveira Caiafa Duarte, da concorrência do 9932. E aí, Nara, o que aconteceu depois? Você veio aqui na delegacia, né? Sim, eu fiz o registro da ocorrência, pedi
né, fiz o meu depoimento, a gente foi ao IML e pedi a medida protetiva para o meu filho. Quando eu recebi a intimação com a medida protetiva, esse é um ponto que eu queria esclarecer. Eu li no relato policial que a agente disse que eu não desejei ir à delegacia naquele momento. Eu recebi essa ligação, a agressão aconteceu à noite, a gente estava chegando de viagem. Por volta 7h40, né? 7h40, isso a gente já tinha voltado. Foi um dia que a gente quase perdeu o voo, a gente chegou de Uber de viagem, as filhas dele subiram para casa. Foi na casa deles. No condomínio dele. E aí, quando eu estava retornando para minha casa, ele me ligou pedindo uma carona para o aeroporto, porque ele tinha esquecido a mala dele lá. Então, voltamos. Meu filho já estava com dor de cabeça, eu já tinha medicado ele no voo. A gente não tinha almoçado, a gente estava muito cansado. Retornamos ao aeroporto, recuperamos a mala, voltamos. Ele convidou meu filho, nos convidou, né, a comer uma pizza. Eu até falei com ele que a gente só ia comer e ir embora, porque a gente estava muito cansado, a gente precisava medicar meu filho de novo, cuidar dele. E aí foi quando a gente estava esperando no elevador que aconteceu a agressão. Então, naquele momento, o que eu fiz, que eu acho que talvez eu não tenha falado no vídeo, não ficou muito claro, eu falei no conselho tutelar, ao sair de lá, eu parei na guarita da segurança, da garagem, eu vi que o vigia estava coletando as imagens, perguntei para ele o que ele ia fazer com as imagens, ele ia mandar para a empresa de segurança. Eu pedi para ele o telefone do encarregado da empresa, peguei o contato da portaria, fui para casa, no caminho subi no elevador de casa, eu tirei fotos do meu filho, mostrando os hematomas. E naquele momento, já era 8 e pouco da noite, e meu filho com dor de cabeça, eu perguntei, onde está doendo? Aí ele apontou no mesmo local onde já estava doendo antes. Aqui que estavam os hematomas, ele falou que não estava doendo. Eu falei, eu vou priorizar o descanso dele. Cuidei dele, banho, ele apagou, dormiu. Eu deixei ele na minha cama, eu fiquei a noite inteira vigilante. Se eu tivesse que levar ele para algum lugar naquele contexto, eu iria levá-lo para o hospital. E fiquei observando. E aí, 3 horas da manhã, eu recebi a ligação do celular do Davi Kozak, que até então que era meu namorado. Ele já tinha me ligado depois da agressão, quando eu cheguei em casa, foi quando eu terminei tudo com ele. Mas aí às 3 da manhã eu recebi a ligação do celular dele, ele me disse que a polícia estava lá. E aí ele passou para a agente Ionete, que conversou comigo. Ela pediu os dados da minha qualificação, ela queria fazer a qualificação. Em um momento, tudo bem, era de madrugada, talvez eu não estivesse plenamente consciente, mas eu não me lembro dela ter dito que eu precisava ir à delegacia naquele momento. O que ela me falou é que no dia seguinte eu entraria em contato comigo para que eu comparecesse à delegacia e fizesse os exames, enfim, prestasse todos os esclarecimentos. E assim foi feito, eu recebi esse contato, fui à delegacia, depois me chamaram no conselho tutelar. E até então eu não sabia exatamente, eu falei que eu não queria prestar queixa naquele momento, né, na ligação da madrugada. Estava todo mundo ouvindo o que estava acontecendo, eu recebi a ligação dele, no celular dele. Eu não queria prestar queixa naquele momento, eu nem sabia o que estava acontecendo, eu estava em choque. Você já viu de medida protetiva para o seu filho, né? Aí na segunda-feira, isso foi no domingo à noite, na segunda-feira, pela manhã, à tarde, quando eu vim aqui, no meu depoimento também eu pedi a medida protetiva para o meu filho. Não para você, né? Para mim não, justamente porque eu senti que a vítima da agressão tinha sido meu filho, e tinha questão do trabalho, eu queria evitar ao máximo a exposição, por a gente ter muitos colegas em comum no trabalho, e uma medida restritiva no meu ambiente de trabalho seria problemática e ia trazer essa repercussão. Então eu optei por, naquele momento, pedir para o meu filho, porque eu trabalho majoritariamente de casa, então eu me sentiria segura com a cobertura que eu teria com a medida do meu filho. O raio que eu costumo andar lá está dentro dos limites que foram estabelecidos com a medida. E até então estava tudo ok, ele não sofri nenhum tipo de ameaça,
nada nesse sentido. Comecei o atendimento psicológico com meu filho, acompanhamento. Só que ontem as imagens da agressão vazaram na imprensa. Eu comecei a receber contatos, ligação de amigos do trabalho, da minha chefe superior, muita pressão da imprensa para que o ministro tomasse providências. Então saiu nota do ministro proibindo o acesso dele ao prédio do CGU, e encaminhou o processo para a corregedoria. Então, assim, começaram essa divulgação, no meu ver, irresponsável, porque não expõe só ele, expõe a gente que é vítima. Eu queria deixar claro que eu não sou conivente com... nunca vou ser conivente com a agressão que meu filho sofreu. Eu falei que eu não queria prestar queixa em relação à minha agressão. Eu recebi um tapa no rosto no final. Para mim foi um negócio residual. Eu mantive esse meu posicionamento aqui hoje, mas em razão de toda essa repercussão, eu não sei como é que ele está, o que está se passando pela cabeça dele. A gente já virou assunto em todos os lugares. Eu mesma acabei de pegar uma licença médica por orientação do RH, conversei com a psicóloga, vou começar a ter acompanhamento da psicóloga do trabalho. Eu peguei uma licença até dia 16, que eu não tenho nem condição, assim, eu não tenho cara nem de participar de uma reunião, sabe? Eu não estou estável emocionalmente para isso. E receber essa exposição na véspera de Natal com a minha família toda de fora aqui, tá difícil, assim. Eu ainda acredito que ele não veio atrás de mim, mas eu acho que é prudente da minha parte pedir essa medida, porque eu não sei o tipo de consequência que essa exposição, que a gente não esperava que a gente fosse gerar nele, assim. Por isso que eu vim aqui hoje. Ele não tem antecedência? Não saiba, não. Foi até uns questionamentos, assim, por que ele nunca fez por que ele nunca bateu nas filhas dele desse jeito? Mas ele tem transtorno bipolar que foi diagnosticado recentemente. Eu sempre procurava, a gente teve discussões. Sim, ele foi claro, e eu comecei muito no processo de ajudá-lo, assim, de procurar entender o que era, começar a tentar trabalhar com ele para que os gatilhos que provocavam algum tipo de explosão, raiva nele, e algumas brigas só de gritar, mas aí depois a gente conseguia sentar, esclarecer, conversar como é que a gente alinha, ajusta. A gente já estava no final de relacionamento, a gente já tinha tido conversas. 1 ano. E a gente tinha conversado... situações dessas violentas? Violento fisicamente, Não. Mas, por isso que eu estava em choque, assim. Agressões verbais? Não, verbalmente a gente já teve algumas discussões, mas eu encarei como discussões de casal e eu aceitei. Ciúme? Na minha concepção, sim. Na dele, não. Mas a gente sempre... Depois a gente sentava e conversava, ele aceita o tratamento, aceita que ele tem, se ele manifestava o desejo de mudar. Mas eu nunca imaginei que chegaria nesse ponto, assim. A gente já estava a ponto de terminar, né? A gente conversou muito, muito antes dessa viagem que a gente fez, que já estava paga há muito tempo. A gente cogitou até ir como amigos, de uma forma mais neutra. Aí bate os arrependimentos, mas infelizmente eu gostaria de ter terminado com respeito, com diálogo, mas infelizmente aconteceu o que aconteceu e eu sei que ele sabe que ele cometeu esse erro e esse erro ele não pode ser... ele precisa ser devidamente julgado e... Respondido. Isso. Eu não estou minimizando por ele ter um transtorno, nada disso. Ele errou e ele tem que pagar pelo que ele fez. Meu filho é uma criança pequena. Não. 4 anos. 4 anos. Tá. Você quer falar alguma coisa? Não, eu agradeço a oportunidade de falar, complementar, esclarecer.
O juiz considerou que havia elementos suficientes para impor medidas de proteção, com base nos relatos policiais e nos documentos do processo. Foi determinada a proibição de aproximação da vítima, mantendo distância mínima de 300 metros, além da proibição de qualquer tipo de contato e de frequentar locais específicos, especialmente a residência dela. O descumprimento das medidas é crime e pode resultar em prisão. A decisão tem efeito imediato e só pode ser alterada por ordem judicial. Gostou do vídeo? Escolha um vídeo abaixo para continuar assistindo. Somente nesse canal, o áudio de todos os julgamentos é tratado da melhor maneira possível e os momentos de silêncio são removidos para poupar o seu precioso tempo. Eu sou Kevinho Toga e te vejo em algum dos vídeos abaixo. Até já já!